Chico Bento Moço, edição 23, A Árvore da Vida. Essa edição aqui, que a capa e a quarta capa ficaram demais, ficaram muito bonitas, muito belas. E cara, finalmente as férias do Chico vão acabar. Essa é a última edição de férias do Chico. Tivemos 6 edições praticamente de férias do Chico, né, cara? Tava enjoando, tava com umas séries muito mais grandes do que a do Phineas e Ferb, como a própria Mari Paper fala. Mas cara, eu gostei um pouco dessa edição, não achei ruim não, mas ela deu uma decaída aí. Mas eu vou falar agora assim, o roteiro dela foi do Wagner Bonilla novamente, ele fez o roteiro da 22 e agora da 23. E eu sinceramente gostei de algumas coisas porque ele quis dar continuidade à história, alguns elementos que tinham sido deixados na história, porque ele tinha colocado o Bravo voltou nessa edição que ele aparece no comecinho. Eu gostei bastante disso porque na minha concepção foi ser um Bravo apareceu naquela edição e provavelmente ele não vai aparecer mais. Então ele apareceu aqui, eu gostei muito da aparição dele. Tivemos também o Fido, um cachorrinho que apareceu, se não me engano, na edição 17 ou 18. E ele tá nessa edição aqui também. Eu gostei da volta do Fido aqui na edição. Tá legal que foi uma ou duas páginas ali que mostrou o Fido, mas pelo menos ele colocou esse elemento. É bom voltar a ter continuidade em Chico Bento Moço, porque Chico Bento Moço, depois que ele entrou de férias, está perdendo cada vez mais a continuidade. Tipo, as histórias estão acontecendo aleatoriamente, random ali. É melhor quando ele estava na faculdade, que tinha uma continuidade normalmente ali, principalmente com o conflito lá que teve com a Ana e com o Genezinho. Bem, mas vamos à história disso daqui. O Chico estava de boa com o Bravo, aquele cavalo bonito lá, muito massa, muito maneiro, fazendo amizade, os dois deitados na grama. Eu achei até aquela cena massa por causa disso. E aí um garoto perde a pipa vai voando, o Chico fala assim, não, eu vou atrás da pipa. Ele vai atrás da pipa e ele entra no meio da floresta, se perde no meio da floresta e lá ele encontra um carvalho gigantesco, majestoso, muito belo. E que o Chico também tá fugindo de uma onça negra que tá querendo matar ele, e quando ele se aproxima do carvalho, a onça não ataca. E nesse carvalho o Chico percebe que as plantas nascem melhor ali, os animais se curam quando chegam perto do carvalho, então o Chico fica meio que naquela hora de mistério, mas mesmo assim ele não liga muito pra isso. Em contrapartida a isso, também na história temos uma empresa, né, cara? Uma empresa aparece, essa empresa tá querendo devastar a floresta e lotear ela para fazer casas, para vender terrenos e coisa e tal. Ela tá querendo fazer isso, destruir a floresta. E aí temos essa é a premissa da história. Eu vou meio que maneirar agora nos spoilers aqui, eu vou falar dos spoilers depois. O desenho da edição, como eu já disse, a edição 22 teve um desenho maravilhoso. A Roberta Paes fez um trabalho ótimo na edição 22. E infelizmente nessa daqui ela não está no desenho, mas o desenho voltou a ser o padrão de Chico Bento Moço, porque nas edições das férias completas foram tudo os mesmos desenhistas e tá o mesmo desenhista nessa história aqui. Eu não tenho muita crítica a fazer dessa história, a arte dessa história, mas tá só um pouquinho inferior da 22, que a 22 foi a melhor de todas, pelo menos no quesito arte. E a 24 também vai voltar a Roberta Paes, então vamos ver como que vai ficar aí. E também, gente, eu queria pedir desculpa por o vídeo dessa daqui tá demorando tanto, né, cara? Porque eu tô com a edição desde o começo do mês, bem no comecinho mesmo, e infelizmente eu gravei o da Saga Herdeiros da Terra, e infelizmente eu fiquei gripado no dia depois que eu gravei o da Saga Herdeiros da Terra. Eu ia gravar desse aqui no outro dia, só que não deu porque eu fiquei gripado, a voz estava horrível, eu ficava tossindo toda hora, vocês viram até no vídeo de Palpix eu fiquei horrível. Então agora que eu melhorei, eu resolvi gravar no finalzinho do mês. Sobre os personagens nessa história aqui, cara, a Rosinha teve uma ótima participação, não foi aquela maravilhosa participação, mas ela teve um destaque bom nessa história aqui, melhor do que nas histórias anteriores do próprio Chico Moço. O Zé Lelé foi o personagem de apoio, como sempre, né, cara? O Zé Lelé quase nunca tem destaque dele, nunca tem uma história do Chico Bento Moço, e ele fica sempre de apoio para apoiar a Rosinha. Em todas as histórias ele fica desse jeito, só acompanhando a Rosinha. O Chico Bento foi o personagem de sempre, né, cara? A gente já tá acostumado com o Chico Bento, o cara justo, bonzinho, que sempre quer ajudar todo mundo. Mas teve uma coisa que me surpreendeu, eu vi o Chico dirigindo nessa história aqui, cara. Eu tinha até esquecido que o Chico tinha 18 anos, mano. Porque eu já tava acostumado com a pegada dessa daqui como se fosse da Turma da Mônica Jovem, entendeu? Então eu tinha até esquecido que o Chico tinha 18 anos e ele podia dirigir, cara. Eu tinha esquecido desse porém aqui. Eu não sei se ele já tirou a carta, provavelmente já, né? Mas foi um tom que meio que eu olhei assim, ué, ele tá dirigindo por quê? Aí que eu fui me ligar que ele já tinha 18 anos. Bem, mas fechando a área sem spoiler aqui, cara, eu nem sei se eu recomendo ou não essa história pra vocês. Eu acho que sim, porque a história foi boa, tocou uma coisa bem diferente, que a gente nunca pensava que ia tocar em Chico Bento Moço. Teve mitologia celta, cara, uma mitologia que praticamente quase ninguém conhece.
principalmente aqui no Brasil, não é muito conhecida. A gente conhece a mitologia nórdica, principalmente por causa da Marvel, essas coisas aí. A gente conhece a mitologia grega. A do Brasil a gente não conhece também. Eu acho que seria melhor colocar um pouco de mitologia do Brasil. Mas tá legal que as edições do Chico Clássico já fazem isso. Teve a saga no Pantanal lá que já fez isso. Mas cara, é uma mitologia celta, tipo, apareceu algumas figuras da mitologia, eu tive que ir atrás, pesquisar pra me saber do que aquele cara era deus de alguma coisa e tal. Então eu tive que ir atrás, não era uma coisa que a gente já sabia de cabeça, assim, entendeu? Esse foi um dos meus problemas com essa história. Mas eu recomendo essa história pra vocês, não é uma história ruim, é uma história boa, teve um destaque legal e teve a proteção ambiental, né? E é claro, a gente também teve um tom realista aí, teve uma parte meio que de política, que a Rosinha e o Zé levam na prefeitura, coisa e tal. Então teve uma parte realista de política e eu recomendo essa história pra vocês, se vocês quiserem. É isso, essa é a parte sem spoiler, agora eu vou spoiler, então dá o joinha, se inscreve no canal, depois que lê a edição, volte para ver o resto do vídeo, beleza? Então vamos lá! E bem galera, agora nos spoilers aqui temos dois deuses da mitologia celta nessa história, como eu já disse aqui, então vou falar da mitologia celta, né cara? E temos dois deuses dessa mitologia. Temos o Walkdaur, que me desculpem a pronúncia, né cara, porque minha pronúncia aqui dessas palavras diferentes vai ser horrível. Temos o Walkdaur, que eu acho que é desse jeito que se fala, que ele seria o Cernunnos, também a pronúncia tá difícil, que é o deus celta dos bosques e dos animais. Então, eu posso estar meio que equivocado aqui, mas ele é um deus que protege a natureza. Então até aí tudo bem que ele é aquele carvalho lá que conversa com o Chico na mente dele. E temos o Around. Me desculpem, mas a pronúncia tá difícil, vai estar escrito aí embaixo. Around, um W, né? E ele é o deus da guerra e o deus do mundo inferior, me lembrou muito Hades, esse deus aqui. Mas pelo que eu vi da mitologia, eu fui ler a mitologia celta, ele não é um deus tão malvado assim, né cara? Só é que eles se adaptaram a um bicho bem cruel. Mas ele meio que aqui na história, ele quer meio que acabar com o ciclo da vida da floresta, da mata, ele quer acabar com o ciclo da vida natural. E falando desse cara, gente, esse deus aí, seja lá o que for, ele teve uma parte que ele me lembrou muito Thundercats, na minha opinião, que foi a parte que ele se transformou na Onça Negra. Dá uma olhada nessa cena aí, e aí você dá uma comparada. E agora, olha essa cena aí do Thundercats do Mun-Ra se transformando. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o divino eterno! Então, não ficou parecido pra caramba? Eu pelo menos achei, eu entendi meio que uma referência aí por trás, ficou legal. Eu não achei ruim não, mas ficou bem legal. E em meio a toda essa mitologia celta aí, né cara, tivemos também a parte daí da prefeitura da Rosinha, que eu gostei um pouco daquela parte ali, foi uma parte mais realista, mexendo mais com a política, para ter certeza das coisas. Eu gostei dessa participação. E também tivemos a participação da Rosinha quando ela foi buscar o druida, que eu gostei muito da participação dela ali. Depois no final o Chico usa a flauta, lá ficou bem legal também. E no final temos uma sacada muito ótima, cara, que era o garoto da pipa ser o druida. Aquilo ali eu achei muito legal e ficou um final meio que épico, deixando um toque assim. Essa edição foi legal. No mais galera, eu recomendo essa edição pra vocês. Eu pelo menos curti, eu não sei se vocês vão curtir uma pegada assim, uma mitologia não tão conhecida. Esse que eu acho que foi o meu maior problema com a história, pegar uma mitologia completamente não conhecida no Brasil muito bem. Tá legal que algumas pessoas devem conhecer, mas a maioria dos leitores de Chico Bento não vão conhecer dessa mitologia. Eu acho que esse foi o único pecado da edição assim. Mas de resto, cara, foi uma edição legal, foi uma história que envolveu assuntos da natureza. Eu realmente curti a pegada da história, teve essas referências aí ao Thundercats que eu gostei. E é claro, né cara, tá dando uma continuidade legal às histórias, porque tá voltando pelo menos, porque nessas séries do Chico, a cronologia de Chico Bento Moço tá horrível. E uma coisa que eu também tô tendo um problema, cara, é porque todas as aventuras do Chico, só o Chico que lembra. Teve pelo menos umas 4, 3 histórias por aí que só o Chico lembra do que aconteceu. Isso é uma pena, pelo menos, que eu acho. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal. Não perca os próximos vídeos e esse é o vídeo que sai amanhã, beleza? Clique aqui, você já vai ir pra ele hoje mesmo. Beleza, galera? E é isso, beleza? Então falou e tchau!